Vamos ver aqui se está a gravar, está gravando, só que não está sendo ao vivo hoje, né? Mas muito bem, vamos para o texto da palavra devocional, Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, muito bem, Gálatas 4, versículo 21, que diz assim: Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 pactos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que era Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito. Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Louvado seja Deus, que coisa boa, né? Então, meus amados irmãos, o que nós vemos aqui então? São 2 alegorias dos 2 pactos, da lei, que foi dada por Moisés, e a aliança renovada, como alguns chamam, ou da nova aliança, que é chamada no hebraico de Beit Halashah, nova aliança, que foi trazida, dada, entregue, manifestada por Jesus, pelo Mashiach, Messias, por Yeshua. Mas para vocês verem essa questão de religião, a religião, irmãos, evidentemente que ninguém vai negar que ela tem alguma coisa de boa, né? Às vezes ela une as pessoas, às vezes ela se dedica, por exemplo, a fazer caridade, que isso é um mandamento divino, não é isso? Se a humanidade não tivesse religião, mas se ela fosse dada a fazer o bem, já era uma coisa boa. E é absolutamente que ninguém vai poder negar isso. Isso é uma coisa boa, isso é um mandamento bom, né? E isso faz parte daquilo que a gente chama de humano. Quando a gente diz, poxa, fulano é muito humano, não é isso? A gente está falando em uma esfera humana que aquela pessoa é uma pessoa boa, porque ela tem um coração bom para se doar para as outras pessoas. Isso é uma coisa que se deve realmente enaltecer. Mas a religião também não é só dar coisa boa, a religião também existe enganos.
Existem enganos espirituais. Existe a falsificação do certo para o errado. Jesus chamava isso de o joio e o trigo. Ele chegou a dizer que o joio parece muito com o trigo, é quase identificável. Inidentificável, né? Na realidade. Quase se não identifica. Um dia desse eu falei aqui, né, para vocês que a diferença do joio para o trigo está no final dele, na maturidade dele. Quando ele chega à maturidade, está maduro, a diferença é que você pode botar um molho de joio na sua mão e esfregar, que não sai nada. O que tem? O que tem? Só palha. Não tem nada dentro. Yeshua falou sobre isso. Agora, se fizermos a mesma coisa com o trigo, bota um molho de trigo na sua mão, esfrega, o que vai acontecer? Depois você pode soprar, que o trigo vai ficar em suas mãos. Porque ele é verdadeiro. Assim, é uma coisa parecida também com a religião. No final de tudo, a religião não vai sobrar, ela não vai subsistir. E, aliás, eu quero dizer para vocês, quero falar para vocês a respeito do conceito de religião, com uma cara que veio, por exemplo, a partir da nomenclatura que veio do romanismo. Na verdade, religião significa, vindo de lá, a partir do latim, significa religare. Religare, que tem o sentido de fazer uma nova ligação, de ligar outra vez. E que, na realidade, as religiões, de forma quase, não sei, inclusive pode-se dar-se-á dentro do cristianismo algumas vertentes que não concordam com isso, e que tem isso tem que fazer parte da igreja, da nossa igreja também, do conceito que para nós religião não liga ninguém com Deus. Ninguém com Deus. Muito menos denominação. A única pessoa que pode ligar alguém com Deus é Jesus. É Yeshua. E mais ninguém. A igreja não liga ninguém com Deus. Muito menos isso aqui, ó, as paredes. As pessoas hoje têm, inclusive, um conceito que igreja é as paredes. Você pode perguntar às pessoas que você vê ela aí em algum lugar, indo para uma congregação, você pergunta, você vai para onde? Vou para a igreja. Porque ela tem um conceito nela que a igreja são as paredes. E a igreja não é as paredes. A igreja são as pessoas que são chamadas para servir a Deus. E inclusive um outro conceito de religião é que para você se tornar igreja é você que se decide. Esse é um outro conceito de religião. Inclusive, não só de religião, mas um conceito de que aquela pessoa vai ser salva pela sua própria decisão. Ah, é verdade isso? Será que realmente isso é verdade? Então vamos lá. Vamos caminhar por isso. Rapidamente fazemos uma síntese em relação a isso. Vamos lá. Foi Adão que criou Deus ou foi Deus que criou Adão? É que vocês me respondem. Deus que criou Adão. Então não pode ser que Adão fez o contrário, criou o Criador. Foi Deus que criou Adão. O princípio é o eterno e não o homem. O eterno é que é o princípio de tudo. Muito bem, vamos andar para
O Eterno, ele salvou, aliás, salvou não, restatou, iniciou a humanidade de novo, através de um personagem chamado Noé. Tá certo? Todo mundo sabe disso, a respeito do dilúvio, que Deus salvou Noé, com a sua esposa e seus 3 filhos, e a família, um total de 8 famílias. Vamos verificar isso. Quem é que chamou quem? Foi Noé que chamou Deus, ou foi Deus que chamou Noé? O que é que vocês acham? Deus que chamou. Foi Noé que salvou Deus, ou Deus salvou Noé? Veja que é tudo o contrário, é sempre o Eterno, e nunca o homem. É o contrário, por quê? Porque é o Eterno que tem o projeto, é o Eterno que tem o plano, é Ele que é o autossuficiente na nossa vida, é Ele que controla o mundo, embora tem muitas vertentes no mundo que inclusive nega isso. Tem teorias que dizem que Deus deu corda ao mundo e largou o mundo de mão, que não se preocupa com o mundo, que não olha pelo mundo, que não olha pelas pessoas. As Escrituras estão cheias de textos que falam para nós, que traz para nós o conhecimento que na realidade o Eterno, Ele na realidade Ele salva os homens, Ele liberta o homem, Ele traz para o homem o conforto, é o homem que liberta o homem da mão do adversário, do inimigo. Inclusive nós que estamos aqui, milhões e milhares de pessoas no mundo todo, que hoje frequentam as comunidades, que foi na realidade a igreja do Eterno, depois do 3º século, ela começou a virar o quê? Uma denominação. Esse é o conceito humano. Ela começou a se tornar uma religião. Veja, quando Jesus, ele chegou para Pedro, para os apóstolos, perguntou quem era ele, no final dessa conversa ele diz, quando Pedro diz assim, tu és o Cristo. Cristo quer dizer Mashiach, Messias. És o Messias que havia de vir, foi prometido por Moisés. Ele disse, tu és Pedro. O nome dele nós conhecemos, Simão, né? Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Ele disse, tu és Pedro, né? E sobre essa pedra, aí tem outros que colocam que essa pedra é Pedro. Não aguenta esse peso. Vai aguentar o peso? Pedro vai aguentar o peso da igreja? Inclusive Pedro só escreveu 2 epístolas. O responsável por colocar os fundamentos, tudo bem, tem fundamento São Pedro, mas ele é infinitamente menor do que o apóstolo Paulo. Todo o perfil da doutrina da igreja cai sobre quem? Os ombros do apóstolo Paulo. Olha isto. Pedro foi um apóstolo, tudo bem, ele pregou, ele ensinou aos gentios, mas foi Paulo que levou o evangelho aos gentios. Foi Paulo que colocou os fundamentos da igreja cristã. Foi o apóstolo Paulo. E não o apóstolo Pedro somente. Veja que essa palavra diz tu és Pedro, não é tanto quanto muitos afirmam, para dizer que Pedro era o chefe supremo, o sumo chefe supremo da igreja. Se fosse colocar isso nessa linha, teria que ser Paulo, porque foi ele que escreveu mais, foi ele que colocou as colunas doutrinárias da igreja. Essa é uma questão, por exemplo, apostólica para os dias de hoje que nós vivemos. Os apóstolos falando tudo errado, ensinando tudo errado, heresia dentro da igreja. Muitos deles aí com a nomenclatura, eu sou de Cristo, eu sou apóstolo disso. Tem outros aí que se intitulam até o próprio Jesus Cristo, reencarnação de Jesus Cristo. Como pode? As mentiras ensinadas no nome de Deus, no nome de Cristo, no nome do Evangelho, não pode ser sustentada isso. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho chamado Evangelho da graça de Deus, que não se firma em paredes, em fundações de cimento,
de barro, de tijolo. Mas em quem? Em Deus, que é o fundamento de todas as coisas. Muito bem, tendo dito isto, vou repetir de novo. Igreja não liga, denominação não liga. A liga entre o humano, chamado filhos de Deus, em qualquer lugar do mundo, na esfera do mundo, do universo, onde quer que tenha alguém, se isso é que é possível, e se é fora aqui no sistema da Terra, se tem alguém que pode se ligar com o Eterno, essa ligação entre o homem e o Eterno é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. É o Messias. A igreja de Jesus é chamada de corpo. Misticamente falando, ela é chamada de corpo. Afinal, quem é que conduz você? É os seus braços, as suas pernas, é o seu coração, é os seus rins? Quem é que conduz você? Ou é a sua cabeça? O que é que vocês acham? Cabeça. É a sua cabeça. A igreja tem a cabeça. Não é ela que... Ela pode andar com as pernas dela, mas uma coisa humana, caída, destituída da graça de Deus. Para ela ser divina, por isso que é o seguinte, olha só, nós lemos aqui o texto em Gálatas 4, diz assim, olha, Monte Sinai corresponde a Agar, que era uma das mulheres, a concubina de Abraão. Aí fala de Sara, sua esposa, que deu um filho. Aliás, de Sara e de Agar nasceram 2 filhos. Um de relação sexual, mas nasceu de relação sexual mesmo Abraão, ele sendo um profeta. Você veja que ele depois foi mandado embora. Essa é o quê? É Agar. Essa é uma religião. É uma coisa que é da terra. Aí vem quem? Ismael, que foi dado a Abraão e a Sara, mas de forma milagrosa. Isaac, né? Isaac. Veja que coisa interessante, as coisas na escritura, ou nas escrituras, nos livros, elas não acontecem, elas não foram colocadas por acaso. Elas foram colocadas pelo Espírito de Deus, permitido pelo Eterno, porque elas têm sentido. E quando Paulo diz que Isaac, porque Sara era estéril, e além de estéril, ela era já velha, assim como Abraão, quando não tinha mais capacidade nenhuma deles procriarem, o Eterno mandou anjos para falar com Abraão, e lhe prometendo que mesmo na sua velhice, de forma milagrosa, eles teriam um filho, que era um filho da promessa. Veja, não é uma coisa meramente humana. É uma coisa sem lógica, digamos assim. Porque não tem mais lógica uma mulher com 80, 90 anos de idade ter um filho. E Sara teve. Sendo estéril. Filho da promessa, de quê? Da vontade do Eterno, da vontade de Deus. Assim como Jesus, Yeshua, ele disse para Pedro, nessa rocha, vou voltar ao texto, nessa rocha, nessa pedra, só que a pedra não era Pedro, era ele, era Jesus, Yeshua. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. As escrituras, no livro do Apocalipse, ela mostra que vai ter uma entidade humana que vai ser destruída. Completamente destruída. Saqueada os seus bens. Tirado tudo o que ela tem. Jesus, uma vez ele falou sobre isso, dizendo que aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Espera aí, mas quem é esse cadáver? E quem são esses abutres?
cadáver é exatamente todas. Vou falar de novo, para você que vai ouvir isso aqui depois. Todas as denominações da terra, todas, inclusive o que nós chamamos de igreja. Todas, não vai sobrar pedra sobre pedra, vai sobrar só o pó e mais nada. Porque o que é de pedra, o que é de bronze, o que é de tijolo, para Deus, não tem sentido, não tem significado nenhum. É o quê? É a religião. É a importância da religião. A igreja não é, conforme eu disse anteriormente, não é o tijolo, não é o cimento, não é o barro, não é as fortalezas, os templos suntuosos no Brasil, em qualquer lugar do mundo, e você olha, é uma maravilha muito grande. Isso não é a igreja de Deus. A igreja de Deus, aquilo é um templo feito pelo homem. Quer ver uma coisa importante? Aonde é que está o templo de Salomão? Debaixo da terra. Aonde é que está o templo de Salomão? Para você, ainda vou dizer mais. O Eterno vivia nele. O Eterno se manifestava. Aonde é que está o tabernáculo de Moisés? Aonde é que está o tabernáculo de Moisés? Aonde é que está a Arca da Aliança? Aonde é que está o candelabro? Aonde é que está a mesa da preposição? Aonde é que está? Aonde é que está o utensílio de colocar o óleo sagrado, que significava o Espírito Santo? O candelabro, que significava isso aqui, ó, a luz da palavra. Aonde é que está ele? Veja, eu estou falando. Olha, e tem mais. Você sabe quem fez isso? Foi os artesãos, os trabalhadores, no comando de Moisés, debaixo da sabedoria divina. Eu não estou dizendo que foi o homem que fez, não. Eu estou dizendo que foi feito, aliás, foi feito pelo homem, mas debaixo da autoridade divina do Eterno. Mas me diga, onde é que está tudo isso? Eu estou provando para vocês que o que é humano vai deixar de ser. O que é religião vai deixar de ser. Em Apocalipse 16, 17, 18, diz que essa corrupção, a corrupção religiosa, vai chegar um dia que ela vai ser pisada, porque o Eterno vai dar ordem para destruí-la. Agora, para encerrar, isso tem muita coisa para falar sobre isso, eu quero encerrar mostrando para vocês que religião, a igreja física, nome de placas, denominação. Você sabe quantas existem no Brasil? Dá um chute aí, quantas existem no Brasil? Dá um chute aí, fala qualquer número aí. Aí 5 mil. 5 mil. O que você acha? Também, mais de 5 mil. O que você acha? Acho que 5 mil deve ter só aqui no Rio. Mais de 15 mil! Eu não estou falando de 15 não, estou falando mais de 15 mil denominações. Cada uma, pastor Mário, com a sua verdade. Cada uma querendo ser o dono da verdade. Cada uma puxando a sardinha para o seu lado, dizendo, não, mas eu estou mostrando aqui. A igreja primitiva, chamada de primeira igreja, irmãos, toda a igreja seguia o parâmetro apostólico. Não havia divisões de denominações. Não havia preceitos errados. Quem fazia o erro dentro da igreja era corrigido, e não era pelos apóstolos, não. Hoje em dia, até hoje, ainda tem igreja que, se a pessoa, uma irmã cortou o cabelo, por exemplo, o pastor dá-lhe 6 meses de disciplina para ela, porque ela cortou 2 centímetros do cabelo.
Quem corrigia na igreja primitiva era o Senhor, era o Eterno. Vocês lembram o caso de Ananias e Safira? Quando eles quiseram ludibriar a igreja, os apóstolos, e eles morreram? O Eterno disciplinava duramente, sabe por quê? Porque havia verdade. A igreja era era una, era só um pensamento. Pode ver lá em Atos dos Apóstolos 2, lá no final, fala que todo mundo orava, todo mundo, né, estava junto, todo mundo tinha um pensamento só. Comunhão no partir do pão. Era era o humano e o divino salvo numa comunhão só. Que Pedro, a sombra de Pedro, o Senhor usava até a sombra dele. Não era Pedro que curava, era o Eterno. Hoje em dia, né, a gente se reúne nas nossas comunidades, fica aí 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. E muitas das vezes não acontece nada. Por que será, hein? Vou te mostrar o que a religião faz, para a gente encerrar. Vem comigo, João Evangelho, capítulo 4. Vou te mostrar uma coisa aqui. João, versículo 4. Todo mundo conhece esse texto. Essa é a história chamada da mulher de Samaria, a samaritana. Essa palavra samaritana vem de Samaria, né, que é uma cidade lá de Israel. Eles eram judeus também, mas eram judeus mestiços. Casamento entre homem judeu e mulher não judia. Entre homem não judeu e mulheres judias. Então, o que fez o santo judaísmo? Vocês não pertencem a nós. Não é assim nos nossos dias? De qual igreja que você... Rapaz, eu sou assembleano. Não. Eu sou da Universal. Meu pastor é o bispo que fez o templo lá, não sei da onde, não sei para quem. E você? Não, eu sou da igreja do Deus, do Santo e não sei de quem. Todo mundo arrogante, cheio de orgulho. Aí a palavra lá no Salmo 133 diz diferente, que nós devíamos ser. Quão bom e quão suave é. Né? Não podemos nem colocar esse texto na sua integridade. Porque ele, para os dias de hoje, em relação a nós, para as denominações, não casa. Se possível fosse, que bom que fôssemos irmãos. Porque na teoria diz sim, mas na prática não. É o que acontece aqui. Vamos lá. 4 de João. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus de Yeshua fazia... É isso mesmo? E batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, Yeshua, pois, cansado do caminho, assentou-se. E assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Meio-dia, hein? Hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus. E Yeshua lhe disse: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: olha isso, olha a narração. Como sendo tu, olha isto. Já começa aqui, ó. Como sendo você, judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?
Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque eles eram mistos, conforme eu disse. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhes pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo? Onde, pois, tem a água viva? Água corrente. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte da água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com a verdade. Olha, Jesus foi no ponto, na ferida. Disse-lhe, pois, a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crer-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o quê? Não sabeis. O que não sabeis, o que vocês adoram, o que vocês não sabem. Olha isso. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus, Hashem, é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Mashiach, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Yeshua lhes disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse-lhes aqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Mashiach? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aqui, irmãos, nós vemos várias coisas importantes. Veja, primeiro nós vemos o materialismo da mulher. Vê, ela queria água viva. Digamos que tivesse uma fonte correndo para ela, né? Nunca mais. Para ela não puxar mais a água do poço. Só chegar lá, se tivesse que pegar água, né? Botasse os baldes lá e aí enchesse e ela fosse embora. Isso não quer dizer alguma coisa? Veja que as pessoas, milhares, aos milhões, aos milhares do mundo todo, elas vão à igreja por causa de quê? É para adorar a Deus? As bênçãos. Ou é por causa para buscar as coisas materiais? Elas estão preocupadas com salvação ou estão preocupadas de viver bem aqui nesse mundo? Que é importante. Mas qual é a coisa mais importante? Os anúncios, os apelos, venha,
Venha, deixa aqui R$1.000 que Deus vai te dar 100 milhões. É os apelos da religião. Que, digo hoje, quando eu digo religião, eu estou falando de denominações. Principalmente a igreja chamada evangélica hoje. Eu pergunto para os senhores, estão espantados? Vocês vão ficar espantados? Estão espantados com isso? Jesus e os apóstolos faziam isso? Sim ou não? Não. Eles apelavam dessa forma para os ouvintes? Qual era o tema central de Jesus? A salvação da alma. Para quem? Para as ovelhas perdidas que ele veio buscar. Os apóstolos seguiram o seu exemplo, fazendo a mesma coisa. Eu pergunto uma pergunta para o senhor: quem mudou esse tema? Quem mudou esse tema foram os homens. Os homens gulosos por dinheiro, por fama. Fomos nós, os líderes das igrejas, das denominações que fizeram isso. Não foi Deus, não existe mandamento para isso. Existe mandamento para ir pregar o evangelho a toda criatura, para que os eleitos de Deus possam crerem, serem batizados, como diz no evangelho. E ainda tem um outro batismo, que é o que vale para a salvação, que agora não é a nossa temática, eu não quero me ater a isso. Mas nós vemos o materialismo dela. Queria coisa fácil. Não é? Aí você veja aqui que a religião já tinha dividido os samaritanos com os judeus. Sendo que os próprios judeus também estavam divididos. Dentro da religião dele. Vocês estão pensando que o judaísmo existe só um pensamento só? Não, vocês estão enganados. No tempo de Jesus você vê os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios, de onde veio João Batista, de onde o próprio Jesus, dentro das suas mensagens, era muito familiarizada com os essênios. E aí, voltando para o texto, ela queria água viva. E vem Jesus e disse: você soubesse quem é que te pede água, tu pediria a ele, ele te daria água viva e ela faria uma fonte para a vida eterna. E você nunca mais viria aqui, você nunca mais teria sede. Mas ela interpretou isso como uma sede normal. Então, materialista era ela. A visão enrugada. Como a visão do nosso tempo, a maioria das pessoas só pensam nas coisas para a terra. Enquanto a mensagem de Deus é a principal mensagem, é a mensagem do céu. E ela estava preocupada de encher simplesmente os seus baldes terrenos. Quantas pessoas precisam encher o seu balde espiritual, para que ela se torne uma fonte para a vida eterna, para que elas não tenham mais sede. As pessoas estão correndo atrás da religião no mundo todo, oferecida pelos homens, com textos isolados, e as pessoas continuam famintas. Olha, eles dizem assim: eu vou mostrar para vocês 7 técnicas para vocês vencerem o diabo. Mas como é assim, essas 7 técnicas para eu vencer o diabo? Isso é religião. Isso é religião que diz. Lá no livro de Colossenses, Paulo diz que Jesus, ele venceu os principados e as potestades e os expôs à vergonha. O diabo já foi vencido. Você não tem que vencer mais o diabo. Jesus venceu ele por você. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluias. Mas por que eu vou vencer o diabo? O meu mestre já venceu o diabo. O que nós precisamos fazer em graça, viu? O que é viver em graça? Viver em graça é você acreditar no que diz a palavra de Deus. E confie. Se você acreditar no que ela diz para você, não tenha medo do diabo. Glória a Deus.
Não tenha medo dele, porque você está coberto pela mão poderosa do Senhor. Amém. Glória a Não Deus. tenha medo do diabo, não tenha medo do inferno. Outra coisa, para encerrar, o que a religião mais faz? Cuidado, que o diabo pode levar você para o inferno. Não é isso que a religião faz? A maioria, quantos por cento? 70, 80, 90% da religião no mundo. No mundo, não estou falando no Brasil não, estou falando no mundo. Essa é a mensagem, como se fosse esse tipo de condenação, veja, que é o ministério da lei, de condenação, que se encerrou em Yeshua, em Jesus, que nem salvar o homem podia salvar, mas os pregadores, para prender as pessoas, para botar medo nelas, para tirar os bens que as pessoas têm, para prender a pessoa dentro das denominações, ela diz assim, cuidado que você vai perder a salvação, o diabo vai te levar para o inferno. Então a garantia de João 10, então não vale nada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você não salva Jesus. É Ele que salva você. Você não se salva a si mesmo. Você precisa de um Salvador. A verdadeira graça de Deus, ela inverte o que a religião diz. A religião diz assim, você que se salva. A graça de Deus diz, não, Deus salva você. Continuando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Palavra de Yeshua, de Jesus, eu dou a elas a vida eterna e elas nunca hão de perecer. Porque o meu Pai que deu você para mim, Ele dizendo, vê lá, você vê na sua Bíblia aí, João 10, 26 em diante, vê se está escrito isso. O meu Pai que me deu para mim, para quê? O Pai deu para o filho salvar. Até amanhã de manhã? Não, Ele salva uma vez só e salva para sempre. Ele não salva 2, 3, 4. Essa 1, 2, 3, 4 que ele pode te salvar, ele pode salvar você de um bandido. Aí é outro tipo de salvação. Mas salvação eterna só se dá uma vez. Glória a Deus. Só se dá uma vez. Salvação diária é todo dia. Né? Salvação diária é todo dia, toda noite. Mas salvação eterna é uma vez nas escrituras da Nova Aliança. Uma só. Nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10. Uma salvação. Aí no caso é livramento, né? No caso, de salvar amanhã, depois da manhã, é livramento. Que é um tipo de salvação também. E ele diz, o meu Pai que me deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatar vocês da mão do meu Pai. Porque o meu Pai é maior do que todos e eu e o Pai somos um. Glórias, glórias. Mas como eles ousam? Como eles ousam dizerem que Satã pode chegar na mão de Jesus, de Yeshua, na mão do Eterno e te tirar da mão dele? Como eles ousam? Como eles ousam dizer que esse texto é uma mentira, que Jesus estava mentindo? Como eles ousam dizer que o nosso Eterno, o Filho de Deus, não deu garantia que Ele nos salva para sempre? Como eles ousam? Eles ousam dizer que Jesus é um mentiroso. Eles ousam dizer que o Eterno é mentiroso, que as Escrituras são mentirosas. Quando a pessoa, em qualquer lugar deste mundo, diz que esse texto é uma mentira, que o Pai não salva, que ninguém pode arrebatar, eles dizem que arrebata, quem é o mentiroso? E as Escrituras são eles mentirosos. Eles são mentirosos. Eles estão mentindo. Para quê? Para prender as pessoas dentro da religião. A religião, o conceito, melhor dizendo, o conceito de salvação eterna, não é para te prender. Eu não quero que vocês sejam presos por religião aqui comigo. Eu quero que vocês tenham a mente de vocês, o coração de vocês firmado no eterno.
sabendo que vocês são livres em Cristo. O diabo não pode te pegar, não pode te levar para o inferno. Você não foi feito para isso, o salvo não foi feito para ir para o inferno. O salvo foi feito para reconhecer Deus, reconhecer o Senhor Jesus de Yeshua como Senhor, Salvador, guia, o seu tudo da sua vida. Aleluia. A sua, como diz lá num dos salmos, a sua sombra à tua direita. O teu amigo que anda com você toda hora. Aquele que está com você, aquele que não desampara, aquele que não manda você embora. Aquele que não te destrói. Ao contrário, se você errar, se eu errar, qualquer filho de Deus errar no mundo, ele te disciplina, sim. Sim, porque está escrito que não há filho a qual o pai não discipline. Mas, irmãos, então, ele nos garantiu isso. Então, seja livre no Senhor e conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. Então, meus irmãos, que Deus continue nos abençoando grandemente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que Ele continue mostrando, nos carregando em triunfo, como diz as Escrituras. Graça e paz, e até o próximo vídeo, né? A próxima mensagem, se Deus assim permitir. Shalom e até mais. Glória a Deus. Aleluia.